Todos os professores. Não, normalmente até vocês decidem a ordem. Na pandemia eles pediam para chegar em grupos, né? Vocês sabem, a ordem, eu chamo normalmente pela ordem da chamada. Isso. Fica todo mundo lá na falinha. Então, dependendo da solução da chamada, nem precisa chegar cedo, só que também não desaparece, porque já aconteceu de eu ir embora e a criatura, eu cheguei agora, já tinha ido embora. Então tem que ficar ligado pelo menos com os colegas conforme as coisas forem fluindo, tá? Os monitores, já vai ter a monitoria, vai ser agora, né, a prova. Eles ajudam na prova, então não é só eu. E a prova, assim, não é tudo que vocês vão fazer. Eu faço estações e lá na hora a sorte vai definir qual é a sua estação. E aí vai ser uma das coisas, tá? E é um depois do outro, então assim, é rápido, tá? A prática agora, eu falei que valia quantos primeiro dia? 3, né? Antes valia 2, agora a prática vale 3. Normalmente eu tento fazer assim, eu te pergunto uma coisa e peço para você executar também, tá? Então normalmente eu considero um ponto a parte teórica do que você foi me respondendo, do que a gente conversar. Então eu pergunto coisa durante a parte prática, por que você está fazendo aquilo, qual é o benefício disso, qual é o problema daquilo, que a gente conversa aqui no nosso dia a dia na aula. Outro ponto, se você executou o que eu te pedi, né? Se sim, te pedi para fazer A, fez B. E esse terceiro ponto é assim, que eu te pedi, tu executou certo? Na verdade, assim, o que tu executou é aquele ponto de Minerva, que às vezes eu te pedi uma coisa e você executou outra. Mas essa coisa que você executou certo, mesmo que tenha sido errado o que eu te pedi, entendeu? Então, eu tenho que distribuir assim de 3 formas, tá? Eu não dou a nota na hora, porque senão vira um zezero danado. E a gente nunca teve problemas sérios em relação à avaliação também dos monitores, porque eles também vão avaliar, senão a gente não termina a prova. Se tiver alguma coisa que tenha ficado mal entendido, alguma coisa, fale na hora. Depois a gente não tem meio de gravar, vai ficar a palavra de um contra outro, isso não é legal. E eu não dou nota, mas eu costumo te alertar, olha, tá errado. Porque tem gente que às vezes eu vou dando chance, a pessoa vai falando, perguntou outro instrumental, professor, ele vai perguntando outro. Então tem gente que eu pergunto 10 coisas, acertou as 2 últimas. A pessoa esquece que ela levou todos os 8. Na verdade, eu te dei chance de não tirar 0, mas não dá pra eu considerar só a última pergunta. E tem muita gente que fala assim, mas eu acertei. Não, você errou um bocado. Só que eu também vou falar na hora pra não te deixar nervoso. Então, ao final, se não foi 100%, a gente vai te falar, olha, isso assim era sábado. Entenda, não foi 100%, tá? E aí é por isso que tem, às vezes, uns descontos. Mas normalmente vocês vão muito bem na prova prática, vão melhor do que na teórica. Então, tem o nervosismo, mas normalmente a gente ajuda bastante, tá? Vamos continuar aqui. Estranho, como é que liga de novo? Tem que lá não, pessoal. Não, foi eu. É porque descarregou. O equipamento atrás. Onde que a gente parou? Tá, entenderam, né? O que é celulite, o que é abscesso, que IPM é um tipo de abscesso específico em certo lugar, que celulite e abscesso tem infecção. Se eu tenho abscesso, é óbvio que eu tenho infecção, tem que tratar. O tratamento é também antibiótico? É. Mas antes do antibiótico, a prioridade do abscesso é a drenagem cirúrgica. Não existe tratamento clínico de abscesso. Então, dar antibiótico para abscesso cervical e mandar embora é errado. Ainda que internar e der antibiótico é errado. O paciente não vai melhorar nem que se for meropenem, vancomicina, não vai melhorar. Tem que drenar. Tem que ter a faca mesmo. Tá? Pode ser abscesso hepático, drenar. Abscesso perianal, drenar. Abscesso do que for, tem que ser cirúrgico. Continua a ler, vamos escolher outra pessoa. Jussara, tá aí? Vai, Jussara, aí. Mais alto um pouquinho, Jussara, que já estou ouvindo. As infecções urinárias estão presentes com menor loucura quando identificadas mais de 100 mil colônias por ml de litro, ocorrendo realmente com baixa eliminação do trato e a relação direta com a de categoria intestinal. Os coletores fechados reduzem o risco de infecção. As infecções respiratórias podem ser graves no trato bronquial, pneumonias, abscessos pulmonares e urgentes. Então, as bactérias infectantes são as existentes na pele e podem cair no trato gastrointestinal. Então,
coisas que é comum a quase todos os pacientes cirúrgicos é que para a gente fazer cirurgia, a gente monitora, a gente pega acesso venoso para fazer soro, fazer medicação, muitas vezes é incubado. Então a gente é invasivo. Fora a própria incisão cirúrgica, a gente fura o paciente, a gente entra no paciente de várias formas e cada um desse catéter, dessa sonda, cada uma dessas coisas aumenta o risco de infecção. A gente abre portas na barreira, a gente cria soluções de continuidade. E toda vida que eu tiver uma infecção, além da própria ferida operatória, se eu tiver febre no pós-operatório, além da própria ferida, eu tenho que olhar cada uma dessas coisas que eu enfiei no paciente, porque o paciente nem sempre vai reclamar. Aí você vai lá, primeira providência é olhar a ferida e depois, como é que está o acesso? Às vezes o paciente está com uma flebite e essa flebite está fazendo a febre. A infecção urinária, o paciente às vezes está soldado, a sonda vesical de demora. Ela é sistema fechado, ela diminui o risco de infecção, mas não exclui. A urina, o fluxo urinário, ele é uma das coisas que protege a gente da infecção urinária. Tanto é que mulher tem mais infecção que homem, porque o nosso canal urinário é menor. E não beber líquido, não se hidratar, usar calça abafada, né, que mantém umidade e calor, aumenta o risco de infecção. Porque a gente não segurar xixi, né? Porque o ato de fazer xixi, de urinar, o jato do lava, as bactérias estão tentando acender. Então quando a gente coloca uma sonda, além de ficar um fluxo parado, você ainda tem uma mangueira levando o trem para dentro. Tá? Mantendo os esfíncteres abertos e o fluxo também está impedido para aquele momento. Então tem que trocar sonda, tem que olhar os catéteres, sonda nasogástrica para alimentação, para dieta enteral. Quais são as possíveis complicações relacionadas a ela? Mas considerando que ela está no lugar certo, eu tenho uma sonda que passa lá pelo nariz, o paciente normalmente está acamado, eu posso ter refluxo. A própria presença da sonda, ela aumenta o risco de sinusite. A presença dela, a sonda, tudo que a gente enfiar na pessoa vai ser colonizado, vai criar um biofilme ali ao redor. E a presença dela mantém as secreções retinas. Fora que a presença delas nos esfíncteres esofágicos, principalmente no inferior, o esfíncter que era para estar fechado, ele se mantém aberto quando você tem um troço passando ali no meio dele. Então é um estímulo aumentado a refluxo, infecção bacteriana dos seios da face e broncoaspiração. Então por isso que a gente tem que, sempre que possível, arrancar tudo que a gente enfiou no paciente. Se a gente deixa um monte de sonda no tempo desnecessário, você está causando mal. Caracteriza-se por mais de 2 períodos de 24 horas, corrupção e a síndrome da resposta inflamatória do sistema de infecção pode ser sucessiva, de acordo com a gravidade. Você já viu isso aqui alguma vez? Sears? O que é Sears? Tá. Isso aqui só foi entrar na minha cabeça quando eu estava na residência de cirurgia geral, rodando no rodízio de UTI. Porque na UTI eles batem muito o que é Sears, o que é sepsis, o que é choque, o que é sepsis grave, o que é choque grave, refratário. Então eu só fui entender isso na residência. E quando eu peguei esse artigo de técnica cirúrgica, vocês sofrem comigo. Mas eu juro pra vocês que o ano que vem vai ser melhor, vai ser mais fácil, vai ser mais suave. Porque esses conceitos são coisas básicas que você tem que ter muito claro na sua vida, tá? E são conceitos mesmo, é coisa básica, assim, nível básico. Então, o que é sepsis? Vocês já escutaram falar na TV, né? Tá em sepsis, tá sério. O que é sepsis? Sepsis é quando eu tenho, olha embaixo, ó, uma Sears mais uma infecção confirmada por cultura, tá? Então, o que é Sears? Vai, o que é Sears pra gente? É a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, lembra que eu falei que nem toda inflamação é infecção, mas toda infecção tem inflamação? A Sears está falando exatamente a mesma coisa. A sepsis é uma inflamação sistêmica com uma infecção, com um foco infeccioso, tá? Sears, fala pra gente o que é. Aumentar de 38, maior que 38 ou menor que 36. A frequência respiratória está maior que 20 e o volume de maiores que 12.000 ou menores que 4.000. Maravilha, isso aí. Então, Sears, resposta inflamatória sistêmica, são 4, assim como os sinais progênitos são 4, aqui são 4 sinais de Sears. Sears. Em outras palavras, febre, hipotermia. E a febre? 37, doutor, eu tava com febre. Febre acima de 37,8. Aí nós falou 38, né? 37,8, tá bom? Febre ou hipotermia.
estímulos. Então, hipotermia, febre ou hipotermia, taquicardia, pode ser brado? Pode também, não tá aí, mas a brado também é tão ruim, porque também é como o cara já tá morrendo, tá? Então, taquicardia ou brado, mas deixa eu tac para vocês. Taquipneia. Isso são sinônimos do que vai escrito aí, tá bom? Febre, hipotermia, taquicardia, taquipneia e leucocitose ou leucopenia. E de novo, normalmente o que está para menos, se bem que tem que ficar mais, que é bem grave também, mas quando está para menos, significa que a pessoa já está entrando em insuficiência de pulmão. Já está para morrer, normalmente é bem grave. São 4 sinais de CIRS. Ou seja, o paciente está com febre, está taquicárdico, está com taquipneia, tem leucocitose. Ele está com infecção, gente? Então, não necessariamente. Ele está extremamente inflamado. Inclusive no Covid, a pior resposta inflamatória acontecia em qual tempo da infecção? Tinha vírus circulante nesse momento? Não tinha mais. Então, o Covid, a chuva de citocinas que acontecia, era exatamente uma resposta exacerbada do sistema imune. Era uma resposta à infecção, mas nesse momento a infecção não tinha mais. Que era lá depois do 10º dia. Né? E tem as doenças autoimunes que impulsam com isso aqui. Só que é claro, é mais comum ter isso aqui associado a uma infecção. Por isso que sepsis é essa CIRS com foco infeccioso. Para o ativo, precisa ter cultura. Para a vida, não precisa. Mas você precisa ter um foco suspeito, pelo menos. Porque a cultura leva tempo. E você não vai pegar um paciente desse que está com foco na tua cara e vai esperar a cultura sair. Então, basta ter o foco suspeito. O problema é que muitas vezes a gente não acha o foco. E aí a gente vai, em outra etapa, procurar, ensinar para vocês a procurar esse foco. Tá? Continua. Tá, só um pouquinho. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com a faringiite daquelas ferradas, não consigo nem engolir direito, com dor, com febrão. Eu tô com processo. Tô com febrão, tô com dor. Não, tem pergunta, paciente não é paciente, a gente tem que checar isso com eles, tá? Então, muito provavelmente, ó, se eu tô com febre ao ponto de ver calafrios, com foco infeccioso sanguíneo, é provável que ele seja taquipneia e taquipneia e taquicárdia, tá? No momento que você tá com febrão, você, qual é a frequência cardíaca, como é que tá? Provavelmente vou estar com batimentos elevados e provavelmente vou estar um pouquinho dispneia, um pouquinho taquipneia, tá? E se a gente fizer um hemograma, é provável que tenha uma leucostosezinha. Leucostose, ali está acima de 18, mas a gente considera 10 mil já, tá? Acima de 10 mil, menor que 4 mil. Então, aquelas faringoamidalina, não estou falando da dorzinha de garganta simples, só que vocês estão de boa. Estou falando daquela dor de garganta que você tem que ficar de cama. Todo mundo já tem uma dor de garganta dessa, tá? Essa, aquela que te levou a ir tomar desetoxina. Então, é dessa dor de garganta que eu estou falando. Eu tenho sepsis? Sim. Por que eu dei esse exemplo? Porque a gente costuma achar que sepsis é algo muito distante da gente. E sepsis é só algo de quem está internado no hospital morrendo. Não é. Eu estou falando de sepsis. CIRS com foco infeccioso. Apendicite. Quem pode ter apendicite mesmo? Cadê? Não, da apendicite. O que você sentiu quando você teve apendicite? Teve febre? E fizeram o hemograma, provavelmente devia ter uma leucocitose. Muito alto. Pois é. Então, a apendicite, e aí a gente localizou o foco infeccioso. Ela tinha sepsis. Fez hipotensão? Fez pressão baixa? Provavelmente não. E aí é o que vai diferenciar a sepsis da sepsis grave. Sepsis mais disfunção orgânica, anormalidade da hipoperfusão, que pode ser traduzida como acidose, alteração do estado mental ou hipoperfusão. Então, o que vocês acham que é sepsis, na verdade, é sepsis grave, tá? Então, a sepsis está mais perto da gente do que a gente imagina. Os pacientes que chegam na UPA, chegam nos pronto atendimentos, muitos vão estar sépticos. Eles não vão estar em sepsis grave. E vocês têm que tirar isso na cabeça de vocês, porque eu já estive em lugar e uma vez eu peguei um paciente lá, eu fiz internato optativo em Fortaleza,
fui ver a pressão dele. No manual lá, deu 7/4. Aí eu dei, não. 7/4, sabe que eu estou estudando direito? Troço lá, o certo, às vezes, eu estava bem vagabundo. E assim, tipo, me chamou a atenção, mas, pô, ele tava com cara tão boa. Eu que devo estar errada. E fui falar com o presidente. Ó, o seu sobrinho, e ele tinha Calazar, tá? Deixa eu me encerrar. O seu menino tá com uma pressão de 7/4, tá? Não sei se eu tô errado, tem algum mito, tem algum... Quer ela checar? É o quê? Aí ela foi checar, saiu correndo, achou uma vaga na UTI, eu olhei na UTI e ele quase morreu. Por quê? Ele estava entrando em sepsis grave. E eu não me toquei. Só que o paciente também, assim, olhando para ele, a princípio, ele não estava grave. Só que a gente pegou ele na golden hour, assim, ele estava entrando na sepsis grave, levou para UTI, começou antibiótico, começou um monte de coisa lá. Senão ele poderia ter entrado em choque séptico, ter necessitado de violação, droga preventiva, de um monte de coisa, por conta de uma coisa que, para mim, parecia besta. Então, tem que ter essas coisas, porque às vezes a gente duvida da gente mesmo. A gente tá na nossa cara e a gente fala, não, eu devo estar errado. E não é. Então, sepsis é algo, é isso. Sepsis é isso. Sepsis grave é que vai vir choque, que vai vir infecção, que vai vir a confusão mental. Então, ele estava lá quietinho. Será que ele já não é início de hipoperfusão cerebral? E aí já estava sonolência? Às vezes a gente deixa passar despercebida a sonolência. Será que essa sonolência já não era um doador? Ele estava no espaço, confuso, palavras inapropriadas, e aí vai caindo até a falta de resposta. Então, a gente tem que lembrar disso. E nas primeiras vezes que acontecer isso com vocês vão provavelmente deixar passar. E aí, por isso vocês são determinados, as pessoas mais experientes, aí você vai ver, poxa, porque ali chamou atenção, mas não ao ponto que deu para tomar atitude. Tá? Professor, o que seria a disfunção orgânica? Sepsis mais disfunção orgânica? Disfunção orgânica de qualquer órgão. Então, polimúrio, o rim começa a parar de filtrar, a pessoa pode começar a fazer hipoventilação, fazer revisão. São vários, assim, o que estava normal não está mais. Tá? E aí a gente usa respiratório, cardíaco e renal como as principais guias, as principais orientações para a gente. Então tá, sepsis grave aquilo ali. Aí o choque séptico. Agora esse negócio começa a apertar. O que é o choque séptico? Tá, então, hipotensão a gente consegue checar através ali da pressão, certo? Hipoperfusão, além da pressão, eu consigo checar a perfusão de outra forma? Como? Enchimento capilar. Então a pessoa, a gente começa a ficar com membros gelados e cianóticos. Pulso fino. Então isso a gente usa no trauma mesmo. Mucosas pálidas e secas. Então chegou no trauma, tem coisa mais rápida do que fazer isso aqui e pegar aqui? Vocês vão ver fazendo isso, vocês vão fazer isso. Então são coisas, são sinais indiretos, assim, é difícil, não é uma coisa mensurável, né? Mas é rápido e se está tão visível ao ponto de eu olhar aqui e já ver, é porque não está inicial. Já está de moderado para grave, tá? Então pulso, eu não preciso checar o pulso de um paciente no sentido de contar a frequência para eu saber se ele está grave ou não. Se eu boto a mão aqui, está fino e acelerado, esse paciente está em choque. A gravidade do choque, o tempo vai dizer, aí você põe o monitor, mas eu não vou perder tempo de ficar aqui o paciente chocado. 1, 2, 3, 4, não, botou a mão, tá fino e rápido, tá até difícil de sentir se o paciente tá chocado. Ó, soro, volume. Eu deixo a função de checar quanto que tá pro monitor, não é pra mim, tá? Apesar da reposição de volume, a primeira coisa que você faz com o paciente que está com a pressão baixa é o quê? Não, você já está lá no hospital. Vou dar soro. Pressão baixou, dá soro. Pressão baixou, dá soro. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Você não sabe o que ele tem. Você não sabe se é infecção, você não sabe se está sangrando. Não sabe o que é. Pressão baixou, soro. Até para você ganhar tempo para investigar. Tá? O soro não está resolvendo. Acabou de virar choque séptico grave. Na verdade, a gente tinha botado isso. Choque refratário, a gente usa na prática. Choque refratário. Ou seja, apesar de você fazer volume, e volume é soro, que seja ringer, lactato ou fisiológico, glicosado não é usado para esse fim. Esquece soro glicosado na urgência. É fisiológico, na pior das hipóteses, ringer, lactato. Não está segurando a pressão dele, choque refratário. Aí você vai estudar o choque para o nosso objetivo agora. Só estou chamando a atenção para as gravidades da evolução de uma infecção.
posso estar errado, mas sempre também a imagem, a visão que eu tinha antes não era como se fosse uma espécie de metáfora. A sepse com infecção disseminada. Sim. A sepse grave é a infecção disseminada. Mas a sepse por si só, você tem um foco de infecção e uma resposta sistêmica. Você pode ou não ter infecção sistêmica. Então eu tenho um abscesso cervical profundo e esse paciente está séptico. Mas as bactérias, elas podem ou não estar circulantes na circulação. Enquanto o paciente consegue controlar a infecção a nível local, ele está só séptico. Quando ele perde esse controle, quando ele perde a briga para a infecção, vai virar sepse grave, evoluindo para o choque. Tá? Então, até o momento que ele tem a infecção localizada. Não é que é só, ela já é sepse. Só que é só sepse. Sepse grave, sepse com choque, choque séptico e o choque refratário são evoluções de sepse. É porque as pessoas na TV usam sepse como sinônimo de choque séptico grave. E não é. A gente está vendo que sepse é uma resposta inflamatória com foco infeccioso e que isso pode ser um siso infectado com febrão ou uma dor de garganta com febrão. Ativou a sua resposta inflamatória sistêmica, sepse. Pode. Infecções intraabdominais, conhecidas como sepse intraabdominal, apresentam um livramento bacteriano ou abscessos intraabdominais, habitualmente causados por respiração traumática ou por uma deficiência de estruturas ou funções ou estrutura do intestino, inflamação, infecção de útero e arentos, não pneumônicos. Além das medidas de morte, hidratação, antibiótico-terapia de uma espécie, são necessárias intervenções cirúrgicas para desligamento, lavagem da cadeia abdominal, remoção da calça infecciosa e drenagem de abscessos intraabdominais. Pode terminar. Considerações finais. O controle da própria ação da condição de pacientes é uma condição multifatorial que inclui preparo do paciente para o cirúrgico, o tratamento de função abdominal infectada, para o paciente hipocriano, esterilização do instrumento com instrumento cirúrgico, limpeza e desinfecção da sala de operação, roupas adequadas do centro cirúrgico, assistência técnica cirúrgica adequada, cuidados com os operadores e participação da CCIH. Quanto às cirurgias e tratamentos, vários processos infecciosos já instalados no pós-operatório, não levando o diagnóstico e tratamento precoce, antibiótico baseado em e operações com medicação. Tá. Aí uma coisa, tem aqui a tabelinha na sequência, né? Vocês viram que ele separou as infecções e separou um espaço para falar das infecções intraabdominais. Então, o que muda de um abscesso de subcutâneo, de uma celulite, para um abscesso intracavitário, dentro da barriga? O que muda de um abscesso subcutâneo, de um furúnculo, para um abscesso intracavitário ou para um abscesso cervical profundo? Tipo de drenagem? As infecções superficiais, talvez só com drenagem, e aí muitas vezes a drenagem é espontânea, ele resolve. Porque eu falei lá pra vocês que é abscesso drenado, abscesso curado. Então, talvez, né, lá na época da caverna, quando uma pessoa tinha um furúnculo, ele não morresse. Mas se ele tivesse uma apendicite, ele morria. Por quê? Porque tá na cavidade, tá profundo. E esse abscesso, até que ele drene espontaneamente, ele já matou a pessoa de sepsis. Se tá na superfície, se é uma infecção de ferida operatória, a gente tem que abrir o ponto para acelerar a drenagem. Mas provavelmente essa ferida vai abrir sozinha e vai se drenar sozinha para a superfície. Então, por isso que quando as infecções são mais profundas, são mais perigosas e por isso que ele fala tanto de reabordar, realizar desbridamento fora o antibiótico, tá? E quando a gente vai escolher um antibiótico, que seja para tratamento de infecção ou para profilaxia cirúrgica, qual é o antibiótico que a gente vai escolher? Ele já falou pra gente. De acordo com o local que eu vou operar. Não é o mesmo antibiótico para todo mundo. Então, pensando nisso, ele traz essa tabela falando aqui. Olha, os bichos de pele mais frequentes é o Staphylococcus aureus, é o Streptococcus, é a Cândida, é fungo, tem fungo aqui na nossa pele também. É a E. coli, Pseudomonas, Proteus, especialmente os queimados. Boca, é Staphylococcus aureus, Streptococcus, Cândida. Então, alguns se repetem, né? Pulmão, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Cândida, Micoplasma, Hemófilos, Klebsiella, E. coli. Digestivo, Enterobactéria, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus no digestivo? Urinário, E. coli, Sepsis fecalis, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, só bicho ruim. Staphylococcus, Cândida, Enterobacter.
antibiótico. Na época que eu estava no lugar de vocês, no internato, não existia celular, não existia tudo. Não existia comparação. Hoje a gente não se vê, né? Era Black Book. É um livrinho preto, que era com a linha de todo mundo que se tornou um celular comum. E a nossa medicina antibiótica era limitada a isso. Hoje, a internet é bastante ampla. Mas se você pensar, olha, todo mundo chega um paciente, eu preciso prescrever algo para ele agora, até na internet talvez não seja tão rápido, tão fácil, você vai escolher o antibiótico. Se você souber o antibiótico e quiser saber a dose, aí é rápido. Mas a internet escolher para você exatamente o antibiótico para aquela função não é tão rápido assim. Então, a minha dica que eu uso até hoje, e apesar disso, assim, sou cirurgião é conhecido por não saber muita coisa, né? Mas eu sei um pouquinho, porque os hospitais que eu não passei, na minha residência de cirurgia, eu rodei dentro da UTI, a CCIH pesava muito, porque lá a gente brincava de dinossauro saindo da janela, não era bactéria. A gente tinha UTI normal e tinha UTI só de bactéria multiresistente. A gente tinha enfermaria normal, tinha a enfermaria multiresistente e tinha a enfermaria KPC, que era as Klebsiella multiresistente, ou seja, até a bactéria resistente sempre tinha enfermaria. E por que isso? Porque a gente usou antibiótico à torta e direito lá, ao ponto de que era insustentável, que a gente não conseguia mais tratar a infecção. Aí veio a CCH chicote na saúde, todo mundo falou, agora eu vou botar a ordem nessa bodega. E lá, eles eram muito chatos também, com a gente lavar a mão de um do outro, com essa questão de paramentar. O pessoal usa, o paciente não tava, tem que usar água mentalzinha, né? Aí deixa lá a mental curada, é bem mental. Todo mundo se contamina, só finge. Lá não, lá tinha que seguir bonitinho, tararara, por conta disso. Enquanto não chegou no fundo do poço, não resolveu. E é isso que eu vejo aqui. Na verdade, não é que não existe a bactéria multiresistente, é só porque a gente não tem CCH atuante, tá? E tem gente morrendo nesse meio do caminho. Então, como que eu penso assim de uma forma geral? Eu divido as bactérias em gram-positivos, gram-negativos e nos anaeróbios. Isso vai muito mais além do que isso, mas é como eu penso para lembrar dos meus antibióticos. Gram-positivo é o estráfilo, é o estrepto, são principalmente, onde eu conto principalmente os gram-positivos na gente? Pele, em todo lugar. Mas a pele, sem dúvida, é a principal. E o que tem em comum em todo paciente cirúrgico, independente do que eu for operar? Tu não vai ter que furar a pele, não tem que cortar a pele. Então, por conta disso, os gram-positivos têm que obrigatoriamente ser cobertos em qualquer paciente cirúrgico. Porque você pode mexer na via urinária, tem positivo lá? Tem, mas pouco. Mas você vai passar pela pele. Vai descer no intestino, é gram-negativo na aeróbio. Tem gram-positivo também? Tem, menos. Mas tu não vai ter que abrir a barriga. Então, em cirurgia, tu tem que cobrir gram-positivo de qualquer jeito. Tá bom? Gram-negativo. Onde que tem bastante gram-negativo? Genital. Aqui entra a boca, tá? Boca, garganta e pulmão, claro, porque tá tudo interligado no sistema respiratório. E anaeróbio? Qual é o bicho que é anaeróbio, gente? Que diabo é esse tal de anaeróbio? É aquele bicho que produz gás, que não gosta de oxigênio e que produz gás. Então, quando eu vejo um paciente que tem uma infecção com a proliferação gasosa importante, um abscesso cervical, que faz até enfisema simultâneo de tanta produção gasosa, não tenha dúvida, é anaeróbio. E a gente tem muito anaeróbio aonde? Pronto, já passei todo o meu conhecimento de antibiótico em bactérias para vocês e vai ajudar vocês bastante, tá? Mas não vai tudo aí, tá? Ó, gente, isso aqui é um resumo, é o pulo do gato da minha vida, sem brincadeira. Gram-positivo, pele, lembra, pele, tem nos outros lugares também? Tem, mas sem dúvida pele. Gram-negativo, principalmente, esse aqui talvez seja o mais importante. Só que esse aqui sempre tá junto, né? Você vai mexer na vagina, no útero ou na próstata, tá ali do lado, né? Então, principalmente, gênito urinário, trato urinário, genital. Mas aqui também. E anaeróbio, esses dois. A nossa boca é podre. A nossa boca é podre. Uma mordida humana, ela é pior do ponto de vista infeccioso do que a mordida de um cão que só come ração. Tá? Vai ter infecções que você vai entrar no hospital, essa semana tinha uma, coitada, que você entra e você sente o cheiro de podre do paciente. Isso é cheiro de anaeróbio. Tá? É insuportável o lugar que a pessoa fica. A pessoa é podre, então tem proliferação bacteriana e muito provavelmente é anaeróbio. Vai ter
que tem que saber até que bactéria que é. Tá? No caso dos anaeróbicos, eles são contatos ou participam do processo de necrose? Sim, qualquer infecção, mas os anaeróbios são um dos mais danados. Necrose é morte tecidual. Se você tem infecção ganhando, ele vai causar isquemia, necrose tecidual. Pus é resto celular. Tá? Então, gente, se eu vou operar um paciente, eu tenho que cobrir gram positivo? Se eu vou cortar a pele, tem. Eu tenho que cobrir gram negativo? Só se eu for mexer nesses traços. Eu tenho que cobrir anaeróbico? Só se eu for mexer no currículo, tá bom? Vocês estão vendo só um pouquinho? Isso aqui é muito importante. E aí, gente, a gente tem algumas classes de antibióticos que hoje são mais usadas do que as outras, tá? Uma é da cefalosporina. Vocês já tiveram tomar? Já tiveram antibiótico alguma vez? Tá, vamos lá. Então, a gente tem algumas classes de antibióticos que são mais usadas em cirurgia, tem mais do que essas, tá? Mas as mais usadas em cirurgia são a classe da cefalosporina, que tem gerações. Primeira, segunda, terceira e quarta. E se eu não me engano, estou até inventando uma quinta ainda que eu não conheço. Então não vou nem repetir, vou até onde eu conheço, até a quarta. Se eu não me engano, as cefalosporinas, elas fazem parte dos beta-lactâmicos. Eu acho que vou parar para apresentar para vocês. Vou deixar elas aqui. As cefalosporinas, elas de primeira a quarta geração, elas agem muito bem, a de primeira, sobre os grãos positivos. E agem menor, deixa eu ver como eu faço isso, vou botar positivo, negativo. Vou botar uma coisinha. Então ela age muito bem, ela age 3 cruzes sobre os grãos positivos, mas age só uma cruz sobre o negativo. A terceira é o contrário. Ela age bem, só uma cruz no positivo e age 3 cruzes no negativo. Ela é melhor para grupo negativo. A do meio age meia boca na cruz. Tá? Então é inversamente proporcional. Quem é uma famosa de primeira geração? Alguém sabe? Aposto que alguém já usou. Cefalexina. Todo mundo já ouviu falar de cefalexina? Já? Até minha tomada? É a boa e velha cefalexina. Ela só tem oral e ela é usada muito alto. Quem que já tomou cefalexina? Tomou pra quê? Quê? Furúnculo, pós-operatório, mal indicado. Garganta? Aí a gente vai começar a pensar, será que foi uma boa escolha pra garganta? Garganta a gente tem um monte de gram negativo, né? Aí a gente começa a pensar, por isso que eu resumo assim, ó, não sei muita coisa, mas eu acho que tinha coisa melhor. Afinal, as bactérias mais patogênicas da boca são os grandes, são os anaeróbios. Beleza, de segunda geração, alguém conhece? Aqui já começa a ficar restrito endovenoso, ou seja, restrito hospitalar. Quem é famosa? Não, ceftriaxona de terceira. E por isso que a ceftriaxona é muito usada em quarta especialidade. Também, mas na uro. Por que na uro? Olha o gram negativo, é muito boa para gram negativo. Quem tem muito gram negativo? Veterinário. Quem que você está falando? Do 3? Do 3. Ele me deu o exemplo do 3, que é a ceftriaxona, que é muito conhecida. No 2 tá cefazolina e cefalotina, que são só as mais utilizadas para toda indução cirúrgica. Cefalotina ou cefazolina, o que é fazol e o que é clínico. Cefalotina? Porque ele é bom para gram negativo e para gram positivo. Ele é bom. Ele é bom para profilaxia. Ele não vai tratar. Ele é bom porque ele se propõe indução anestésica profilática. E de quarta geração, por que eu deixei ela fora? Ela é a última, mais moderna. Ela é muito boa para as duas coisas. Ele é muito boa para cá, muito boa para cá e muito boa para algumas bactérias resistentes. É o tal do cefepine. Uso restrito hospitalar, talvez até de UTI. Vai ficando moderno, vai ficando caro. E tem que ficar mais restrito também. Porque vocês viram, se for depender dos médicos gerais, a gente vai usar antibiótico como Coca-Cola.
armas utilizadas para trato gastrointestinal, para trato urinário, para todo lugar que eu tenho anaeróbio, tá? E uma das alternativas ao metronidazol é outro que vocês conhecem também, a clindamicina. Alguém já usou para garganta, por exemplo? Clindamicina. Se não usou a prima dela. Que já está toda a bactéria da vida já está resistente a ela, de tanto que ela foi usada e ainda é. Azitromicina. Por que a azitromicina é usada assim? Porque são os 3 dias e a dose única diária. Olha que beleza, tem antibiótico mais perfeito que esse. É de amplo espectro, pega germe positivo, negativo, anaeróbio, pega germes atípicos, não é maravilhosa. É tão maravilhosa que não funciona mais, porque todo mundo já usou, tá? E aí a clindamicina, ela já não é tão. Ela já caiu assim, por quê? Graças a Deus. Porque é cara, porque tem que tomar 4 vezes ao dia, ninguém quer tomar remédio 4 vezes ao dia. E aí ela ficou mais restrita aos hospitalares, por isso ela é boa, ela é velha e é boa. Tá? Normalmente a gente usa ela para trato respiratório e a metronidazol para trato baixo, mas elas são primas, têm o mesmo uso. Onde eu uso metro, eu posso usar quinta, onde eu uso quinta, eu posso usar metro. Só que por conta da penetração naquele sistema com preferência ao que o outro, a gente acaba usando esse aqui para cima, então vai usar ele aonde? Pneumonias broncoaspirativas. Ora, a pneumonia broncoaspirativa ela é rica em anaeróbio, certo? Por quê? Porque a broncoaspiração de conteúdo intestinal. Por isso que é a mesma bactéria. E aqui, como alternativa a ela, o colega falou, a amoxicilina com clavulanato. Todo mundo usa. Daqui a pouco vai ser o clavulina. É uma penicilina com vergonha. Mas vocês são seus médicos daqui a pouco. Por isso eu sempre quero na cabeça de vocês. Daqui a pouco não vai ser mais nada.